Beni öne alabilirseniz lütfen haber verin. Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Ira consertou a pulseira de Orun. Quando Orun acorda de manhã, ele não consegue ver Ira em sua cama. Ao se levantar da cama, ele vê a pulseira que Ira consertou na ampulheta e diz que você fez uma nova. Orun ficou muito feliz em ver isso. Ele coloca a pulseira no braço. Quanto a Ira, leva-o até a cozinha para pegar água. Musa chega até você e diz que você acordou muito cedo. Ira diz a ele que ela nunca dormiu. Musa diz a Ira que Orun é muito bom. Ira diz a ele, eu confio nele. Na sequência, Gonça sai para o lado. Ao ver Musa Gonça, os seus olhos sorriem. Quando Moisés o vê, fica confuso sobre o que fazer e prepara o café da manhã para ele comer. Ira também olha para ele com admiração. Emocionado, Musa coloca o bolo no armário e começa a procurá-lo. Gonça diz você está bem? E prepara o chá. Enquanto isso, Aslo faz um plano para que Ira aceite a terapia de eletrochoque. E ele diz para si mesmo, tenho que preparar um bom plano. Ali percebe seu estado distraído. Depois, Ali diz a Aslo, minha irmã Ira vai se lembrar de tudo em breve, espero que ela se lembre o mais rápido possível. Mas Aslo diz para não ficar muito animado só para confundi-lo. Naquela hora, Orun desceu. Orun vê Ira e agradece pela pulseira. Ira diz o que é isso comparado ao que você fez por mim? Orun diz a ele que nossas vidas serão renovadas como esta pulseira, precisamos ter um pouco de paciência. Aslo ouve tudo isso e vai até Ira e pergunta se podemos conversar um pouco. Aslo diz a Ira, Ali acha que você não será bom. Ele se preocupava com isso consigo mesmo. Ele tem um vínculo muito bom com você, você é muito especial. Minha única preocupação é que Ali permaneça em silêncio e não fale como antes. Quando Aslo vê que Ira está chateada, seu rosto fica taciturno. Aslo diz a ele, sinto muito por ter chateado você também. Ira diz que não, o que você disse é bom. Aslo disse-lhe novamente com uma expressão facial falsa, não consegui, você é muito forte. Ele pergunta se existe alguma outra forma de tratamento. Ira diz a ele que existe terapia de eletrochoque, mas é muito arriscada. Na verdade, se fosse eu tentaria. Então, diz ele, se não houver morte no final. Ira começa a pensar sobre isso. Ele vai para Ali. Ao ver Ali pensativo, ele diz que alguém não queria tomar café da manhã e lista os tipos de comida para Ali. Quando Ali não responde, ele pergunta o que você quer e o que devo fazer por você? Ali manda ele ficar bom logo, não quero mais nada. Ira não consegue responder e sai do quarto de Ali. Aslo ouve da porta. Quando Ira sai, ele vai até ela e diz que ela não quer tomar café da manhã, não é? Ira também diz não. Aslo diz a ele que seu professor estava certo em estar preocupado. Ira fica curiosa e preocupada e pergunta o que a professora disse. Aslo também não quer brincar com os amigos. Ele disse que estava esperando você melhorar. Ao ouvir isso, Ira fica chateada e sobe as escadas. Aslo vai para a sala tomar café com Afif. Depois, Priya vestiu lindas roupas e foi para Afif e Aslo. Afif fica muito surpreso ao ver Priya naquele estado. Priya vai até eles e pede um café. Depois, diz a Afif que por mais que a dor da minha filha esteja dentro de mim, vou habituar-me a viver assim. Enquanto isso, Ira está pesquisando terapia de eletrochoque. Mas ele nunca escreve coisas boas. Depois, Ira vai para Orun. Orun está trabalhando. Quando Orun vê Ira, ele faz uma pausa no trabalho e pergunta a ela, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Ira diz que quer conversar com você sobre algo e se senta. Depois, ele diz, tomei uma decisão e conheço os riscos, mas quero tentar a terapia de eletrochoque, não importa o que aconteça.
Orun olha para o rosto de Ira e não sabe o que dizer. Ashley vai até a porta de Orun e começa a ouvir a conversa. Enquanto isso, Priyan o observa. Depois que Orun permanece em silêncio por um tempo, Ira diz: quero tentar. Orun disse então firme: não, conversamos sobre isso com o médico também. É muito arriscado para você. Vamos encerrar esse assunto para não tocar no assunto novamente. Como disse o médico, não pense nessas coisas. Você está colocando uma pressão desnecessária sobre si mesmo. Ira pergunta a ele se eu não conseguir melhorar. Orun diz a ele que ele vai melhorar. Quando Ira não consegue convencer Orun, ela se dirige para a porta. Como vou continuar assim? Ele pergunta como fará isso e sai pela porta olhando para Orun. Enquanto isso, Ashley está esperando por ele. Ashley pergunta a ele: você está bem? Ira diz: decidi pela terapia de eletrochoque depois de conversar com você, mas não. Ashley diz a ele o nome da clínica, dizendo: fiz uma pesquisa para você. Foi muito útil para pessoas como você. Se não permitir, você pode dar uma olhada. Ira agradece a ele. Depois, Ashley prepara Ali para mandá-lo para a escola. Quando Ashley ouve Ira chegando, ela diz a ela que você não deveria se punir tanto só porque sua irmã Ira não se lembra de nada. Ali diz que não se lembra de nada. Ira ouve isso e fica chateada, vai para o quarto e começa a chorar. Ele se senta no sofá e começa a chorar, dizendo para si mesmo: ele é tão pequenino, está com muita dor por minha causa, quanto tempo isso vai durar? Todos os rostos parecem estranhos, o que vou fazer? Ira e ele começa a orar a Deus e diz para mostrar-lhe uma saída. Orun trabalha muito. Seu telefone toca e ele tenta corrigir o erro nas contas. Mas sua mente ainda está em Ira. Ele sai da sala e vai até a Ira. Quando Orun entra na sala, ele está segurando a cabeça. Quando Orun o vê assim, ele vai até ele e pergunta: você está bem? Ira diz a ele: estou com dor porque não me lembro e, o mais importante, está causando dor ali. Ele diz que é como um caderno vazio. Orun diz a ele que o caderno está cheio, você preencheu e vai se lembrar. Orun vai sair porque tem trabalho a fazer, mas cancela o trabalho porque não quer deixar Ira nessa situação. Ele coloca Ira na cama e lhe dá remédios. Orun coloca Ira na cama e espera por ela até que ela adormeça. Mas depois de um tempo, Afif chega até ele e diz que você não foi ao concurso e não atendeu o telefone. Orun diz que eu tinha um trabalho importante. Afif pergunta-lhe: é a sua função esperar pela cabeça do escravo? Orun fica bravo com ele e diz que o necessário foi feito, não há com o que se preocupar. Afif diz que espera que ele não se arrependa e sai da sala. Orun respira fundo e olha para Ira. Depois que Afif vai para o quarto, ela se senta nervosamente. Ashley vem até ele e traz chá de ervas e pergunta: você está entediado com alguma coisa? Afif conta-lhe que houve um concurso importante para a empresa, mas ele tinha outro emprego. Ashley usa sua cara sorrateira e diz que Orun é uma pessoa compassiva e está tentando deixar ir bem. Depois, Razid entra apressado e diz: senhora, o mordomo diz que perderam o concurso. Afif vai até Orun com raiva e diz: você perdeu o concurso por lidar com Ira. Vamos ver como você vai resolver esse problema agora. O que você acha que Ira fará quando descobrir isso? Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.